Eu vou fazer esse vídeo para resumir definitivamente a situação dos adversários do Bolsonaro. Eu vou separar alguns tópicos fundamentais que eu considero definitivos para sucesso eleitoral, resumindo as posições do último candidato vitorioso, do Bolsonaro. Vou pegar a segurança e vou resumir a plataforma em, basicamente, bandido bom é bandido morto e libera as armas. Eu vou resumir em duas frases a plataforma inteira de segurança. Economia. Privatização acaba com o privilégio. Resumir assim a plataforma. Cultura. Fim da Lei Rouanet. Acaba com a Lei Rouanet. E conservadorismo. Anti-aborto, etc. Conservadorismo. Pronto. Vamos resumir toda a plataforma vitoriosa nisso. Vamos concentrar nesses tópicos. Agora pegue todos os adversários dele. Todos. Vamos lá, vamos observar os principais. Dos governadores. Vamos pensar aqui no governador de São Paulo. No governador do Rio de Janeiro. Vamos começar pelo governador de São Paulo. Nesses adversários, inclusive eu poderia até analisar os dois ao mesmo tempo, o governador de São Paulo, dois ex-prefeitos, né? O governador de São Paulo e o Haddad. Dois ex-prefeitos, Dória e o Haddad. Então você tem a opção do almofadinha de direita e o almofadinha, supostamente direita, né? E o almofadinha de esquerda. Porque um se arroga a ser de esquerda, o outro se arroga a ser de direita. Obviamente a maioria dos eleitores do Bolsonaro, por exemplo, não entendem o Dória como candidato de direita. Mas tudo bem. Vamos observá-los como eles se apresentam. Né? Então, os dois candidatos. Dória, imensamente frágil, desprovido de manifestação popular favorável, desprovido de popularidade, desprovido de projeção nacional. Esse sujeito ele vai enfrentar muito mais dificuldade no Nordeste do que, por exemplo, Bolsonaro enfrentou. E provavelmente o Bolsonaro terá menos dificuldade no Nordeste do que teve em 2018. Se a eleição, inclusive, fosse hoje, ele já teria menos dificuldade. Eu banco esta reflexão, sem dúvida. Imagina as posições que eu acabei de descrever e pensa a postura dele diante delas. Quaisquer uma delas. Redução de Estado. Bom, ele consegue vender essa posição, ok? Ele consegue vender essa posição. Mas ele tem algum favorecimento em relação ao Bolsonaro nas outras posições? Nada. Em todas elas ele é mais fraco. Se ele se apresentar como um conservador, ele é desacreditado. Se ele se apresentar ante a Lei Rouanet, bom, talvez tenha alguma credibilidade. Bolsonaro terá mais. Se ele se arrogar bandido bom é bandido morto, ele parece muito fraco. Bolsonaro já o peitou diversas vezes frontalmente. Não tem condição de levar essa tese melhor do que Bolsonaro. O Haddad, um membro da esquerda, não é? Com todas as mazelas que estão agora especialmente relevadas, próprias à esquerda. Não tem nenhuma plataforma própria. Tudo o que se poderia dizer do Bolsa Família, Bolsonaro se apropriou, basicamente. Qual era o único diferencial econômico que se poderia arrogar? Bom, eu sou anti-privatização e eu sou pró-Bolsa Família. Bolsonaro vai destruir o Bolsa Família. Nenhum candidato na posição de Bolsonaro em 2018 teria qualquer viabilidade de se apresentar como antagonista ao Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é um programa muito eficaz para controle eleitoral. Como ele canaliza recursos do Estado, distribui renda entre grupos, estes grupos que votam, primeiro votam e segundo são imensos grupos. A maioria da população é quem tem maior poder na democracia. Na democracia, o poder, se a democracia funcione assim, pertence à maioria. A democracia funciona desse modo.
Então você tem uma parcela imensa da população visceralmente vinculada ao programa, determinantemente vinculada ao programa. Nada disso é agora propriedade da esquerda, porque ela não tem mais o mesmo argumento ao confrontar Bolsonaro. Então Haddad vai ter essa fraqueza com todos os outros elementos. Em todo o resto ele perde. Imagina um candidato da esquerda que se apresente como bandido bom e bandido morto. Não preciso dizer mais nada, né? Ou Lei Rouanet. Tem algum candidato da esquerda que possa aparecer dentro do espaço programático, dentro do seu espaço de conteúdo, como antagônico à Lei Rouanet? Nenhum. Haddad seria aniquilado, como foi na outra ocasião, e observe-se, inclusive, quando o Bolsonaro era mais vulnerável. Mesmo assim, talvez seja a esquerda seja um único real adversário dele. Todos esses candidatos são erguidos agora, vamos observar. Ele tem condição de erguer a tese bandido bom é bandido morto? Tem. Ele pode se apresentar liberando armas? Pode. Até pode. Vai se discutir, tem algum carisma proporcional a Bolsonaro? Bom, sei, mais ou menos equilibrado, etc. Mas alguém acredita que Bolsonaro é mais fraco do que o Witzel no Rio de Janeiro? Quando Bolsonaro é carioca? O Witzel não vai ganhar, ele não tem nem o próprio estado dele. Ele é governador de um estado, não tem campanha, não tem presença política prévia, ele é governador do estado ao qual Bolsonaro pertence. Ou seja, nem no seu próprio curral eleitoral ele tem vantagem contra Bolsonaro. Então qual é a realidade do confronto? Nos outros tópicos, ele vai copiar a plataforma inteira do Bolsonaro e apresentá-la? Ele tem alguma credibilidade entre o público, entre os próprios eleitores do Bolsonaro? Já é visto como traidor. Como que ele vai convencê-los de que pode levar adiante as pautas que são relevantes a esses eleitores? Porque certamente ele não deve contar com os votos da esquerda, correto? Então como é que ele vai levar adiante essas pautas se não tem credibilidade diante dos grupos de direita? Talvez sequer do centro. Quem que lhe dará credibilidade proporcional a Bolsonaro nas armas, por exemplo, né? Liberação de armas, ou na proximidade com as Forças Armadas? É fraca candidatura. Os adversários são extremamente pusilânimes, são muito vulneráveis. Quais são as outras opções? O Nhonho? Se você não sabe quem é o Nhonho, escreva assim no Google: Nhonho, Câmara dos Deputados. O Batoré, você não sabe quem é o Batoré? Então escreva assim: Batoré, Senado. Você vai descobrir rapidamente. Esses dois, filhos ideais à imagem de qualquer mãe. Imagina, você olha para ambos e pensa assim: rapaz, certamente as mães sonham que os seus filhos nasçam um Nhonho e um Batoré. Você acha mesmo que qualquer um desses dois moleques do Centrão tem condição popular de fazer frente a inclusive os outros candidatos que eu citei? Né? Avalie Bolsonaro? Esquece. O único real adversário que poderia vencê-lo é alguém que o vença da direita, que tenha mais credibilidade do que ele, que tenha menos fraqueza, eventualmente, do que ele, que consiga levar essa plataforma, porque essa plataforma ganhou. Quer se queira ou não, ela é vitoriosa. Hoje não é mais possível. Você tem um candidato frenético por Lei Rouanet, frenético por privilégio, desarmamentista. Esse candidato está fracassado. Candidato que defende Estado gordo. Vamos fazer um Estado gordo, interventor, etc. Isso tem que ser muito bem maquiado, muito meticulosamente cuidado. Este seria um verdadeiro adversário a Bolsonaro. Alguém que o combata para além das suas medidas. Agora me diga, quem seria? Quem tem mais credibilidade do que ele para defender o conjunto dessas posições? Então qual seria o adversário?
quem seria o candidato? Porque se não tem, paciência. Não adianta se ficar discutindo constantemente como deslocar a culpa ao sujeito, seus adversários. Né? A estratégia política inteira se resume a colocar toda a culpa de absolutamente tudo no candidato, na expectativa de que ele concentre tanta culpa que imploda. Isso talvez funcione para Dilma, que, digamos, tinha 30% da aprovação da população. Vamos imaginar que Bolsonaro tenha o mesmo. Só tem uma pequena, imensa exceção. Bolsonaro tem as Forças Armadas. A Dilma não tinha. É verdade. Quando a Dilma sofreu o impeachment, a situação era tal que se concentrou toda a culpa, estava ali registrada, e eu não vou nem discutir se era culpa merituosa ou não, se a culpa era devida ou não, é irrelevante. O que interessa é, chegou-se a uma situação em que a culpa estava de tal modo concentrada que era irrelevante quem assumisse, servia até o Michel Temer. Você percebe a diferença? Servia até o Michel Temer. Numa situação como essa, seria possível trocar um presidente sem alocar nenhum mérito externo a ele e colocando nele toda a culpa? Ok, mas ele tem que ser fraco. Bolsonaro não é. As Forças Armadas reinam em um país desarmado. Se você tem alguma posição diferente, escreva nos comentários. Inscreva-se para os próximos vídeos. Abraço, se cuidem.